Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve. Chegando o final de ano, então que o Senhor possa falar conosco mais uma vez antes do ano acabar. Desejo a todos aí um próximo ano de muitas bênçãos, muitas promessas cumpridas e muitas novas promessas vindas da parte do Senhor para a vida de vocês. Vamos lá? O texto para a nossa breve meditação encontra-se hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é considerado o quinto evangelho, é a continuação. No capítulo 1, a partir do verso 1, quero ler um texto com vocês que diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. Ele lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Serão batizados com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, essa é uma linda promessa e o livro de Atos, ele é uma ponte, podemos falar, entre um maloqueiro, um maluco de Nazaré que tinha uma ideia muito louca, uma revolução através do amor. Eu quero falar algo para vocês. A verdadeira revolução é o amor. Eu quero repetir isso. A verdadeira revolução é o amor. E ele trouxe novos conceitos, apesar de toda a lei, de tudo aquilo que estava se ensinando. Ele trouxe um novo modo de ver as coisas, um novo modo de enxergar as pessoas através da lente do amor. E é necessário, às vezes, nós mudarmos o foco de visão, darmos um passo atrás e enxergamos com a lente do amor. A lente do amor de Deus, um amor que é puro na sua essência, que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem pudessem ter uma vida eterna. E sempre quando eu penso no céu, irmãos, eu penso, em Jesus, e eu penso que, só de lá não ter pecado já é muito bom, porque é o pecado que causa dor para nós, é o pecado, o nosso e o dos outros, logicamente, mas nesse mundo o grande problema é o pecado. E lá não vai ter choro, é o pecado que causa choro, é o pecado que causa angústia, é o pecado que causa depressão e muitas outras coisas. Não estou dizendo aqui que toda depressão é fruto de pecado, não me leve, nem me interpretem a mal, mas eu estou te falando que lá não vai ter essas coisas, nem choro e nem dor. E ele nos enxugará toda lágrima. E aqui começaram a fazer essa ponte. Agora a missão era dos apóstolos, agora a missão era daqueles a qual Deus escolheu. E Lucas retrata aqui algumas personagens: Pedro, Tiago, João e os apóstolos. Mas mais Pedro, Tiago, João e Paulo, e também a morte de Estevão, que eram mais proeminentes naquilo que é a pregação do evangelho, principalmente Paulo e Pedro na pregação e expansão aos gentios. Bom, eu quero fazer algumas aplicações que são pertinentes a esse texto para o nosso dia de hoje. Começa falando: em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O nome Teófilo significa alguém que ama a Deus. Na etimologia da palavra significa alguém que ama a Deus. E Lucas significa iluminado. Bom, é impressionante já reparar isso, porque todo aquele que é iluminado, todo aquele que foi iluminado com a luz, que, assim como Paulo teve um encontro com Jesus, ele está apto, a levar a palavra das boas novas. Ele está apto porque ele se encontrou com amor. E nós só podemos falar daquilo que vivemos. Eu quero repetir, só podemos falar daquilo que vivemos. O irmão Alisson só pode falar de deserto porque ele deixou algumas pegadas para trás no deserto. E assim é você, eu tenho certeza que você tem algo para falar. Há alguém que ama a Deus, que talvez ainda não conheça como Teófilo. Teófilo, talvez, a palavra, os historiadores falam que talvez teria sido o grande patrocinador de
de Lucas na escritura dos evangelhos, que talvez fazia parte do governo. Bom, não se tem muita informação a respeito disso, aqui fica só como conjectura, vamos falar assim. Mas eu gosto quando ele fala assim, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Por quê? Porque Jesus, meu irmão, ele não só ensinava, mas ele fazia o que ele ensinava. E é justamente essa a diferença da pregação de Jesus. Amar na prática, varão, sabe? Porque tem muita gente que já odeia nesse mundo, então estamos precisando do amor na prática. Tem muito fariseu que diz que ama, mas que trai. Sabe, tem muito fariseu por aí dizendo que ama, mas ama, na verdade, só o próprio ego. Eu gosto de Tiago, capítulo 1, no versículo 22, ele fala, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponha em prática, do contrário, só enganam a si mesmos. Irmãos, vocês sabem que eu sou contra, a listinha de regras dos pecados. Bom, é bom nós sabermos o que nós estamos fazendo de errado para nós avaliarmos, logicamente. Período de final de ano, é bom tirar um tempo de reflexão, olhar tudo que se passou, olhar tudo que se construiu, mas principalmente colocar o amor em prática, porque é o amor em prática que nos vai manter ocupado longe do pecado. Lembra daquela frase? Mente vazia, oficina do diabo? É mais ou menos desse pressuposto que Jesus parte para que nós possamos vencer tudo aquilo que nos aflige. Como eu disse, é o pecado que traz muita dor para o nosso coração, é o pecado que traz as angústias e as tristezas intermináveis. Então, mais do que ensinar, mais do que Lucas iluminado, é necessário fazer. E é por isso que ele escreveu a carta. É por isso que Jesus ensinava e fazia. Porque senão nós começamos a enganar nós mesmos. Quando nós nos colocamos numa listinha e concentramos daquilo que nós não devemos fazer, meu irmão, eu quero te falar rasgado. É só uma questão de tempo até que você caia novamente. É tão uma questão de tempo até que o Alisson caia novamente. Se eu concentrar em não pecar. Irmão, é bom a gente pensar em não pecar, mas é mais produtivo ainda quando nós nos concentramos naquilo que nós devemos fazer, ou seja, a obra a qual o Senhor nos chamou. E ele fala, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. E eu quero te dizer, meu irmão, é por isso que às vezes você sofre tanto. É porque você é um escolhido de Deus. É porque você é uma escolhida de Deus. Então o seu barquinho parece que balança mais do que os outros, mas é porque você está aprendendo justamente para depois ensinar. Lembra de Pedro em Mateus capítulo 8, quando ele é pescado pelo Senhor Jesus? Mas em Marcos capítulo 4, versículo 19, fala, te farei pescadores de homem. Mas como poderia um homem pescar outro se ele primeiro não tivesse sido pescado pelo aquele que era dono do próprio mar? Não é verdade? Então Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé, num momento de exortação. Porque ele olhou a tempestade naquele momento, ele tirou os olhos de Jesus e afundou, mas Deus deu dupla honra para ele mesmo, porque a gente pode até cair, mas 7 vezes o justo cairá, mas 8 vezes se levantará. A gente pode até cair, mas o Senhor, ele nos levanta, ele nos ergue novamente e nos dá dupla honra, porque ele andou uma vez para ir chegar a Jesus, pegou, caiu, foi erguido e andou a segunda vez. Andou 2 vezes sobre a água, enquanto os que não tiveram coragem de sair do barco nem andaram. Então talvez Pedro é o único que, quando chegasse no final da vida, todos os apóstolos dizendo ali, reunidos com seus filhos e netos, e talvez eles falassem entre si, nós vimos o homem, sabe, eu sou fã do homem que multiplicou o pão e nós vimos ele andar sobre as águas, mas Pedro é o único que pode falar, eu andei junto com ele, glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês um versículo que está em Salmos, capítulo 32, porque o Senhor não nos deixa órfão. Ele fala assim, Salmos capítulo 32, eu quero ler com vocês o versículo 8, que diz assim, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Olha, o Senhor não nos dá uma promessa e simplesmente nos deixa órfão. Ele cuida de nós, nos guia pelo caminho, pelo melhor caminho e cuida de nós durante esse processo. Ele é o Deus que nos fortalece. Ele é o Deus que tem todos os recursos que nós precisamos. Ele escolhe os apóstolos, mas durante, foi para o céu depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o responsável por isso. É o Espírito Santo que nos guia pelo melhor caminho, a voz que
não nos deixa virar nem pela direita nem para a esquerda, mas continua, fala, por este é o caminho que você deve andar. Olha, fala assim, ó, durante os 40 dias após o seu sofrimento, a morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Isso era para confirmar que ele estava vivo, irmãos. Isso era justamente para confirmar o tempo que tudo que ele tinha falado se cumpriria, irmãos. Mas eu quero destacar aqui a palavra sofrimento, porque Jesus passou por sofrimentos e ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então nós não nos devemos, sabe, nos espantar. Eu gosto quando Pedro fala, na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 12, ele fala: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes tivesse acontecido. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham uma maravilhosa alegria de ver a glória quando ela for revelada. É pelo mesmo que ele passou, nós passaremos. E 40 fala justamente de um tempo de provação. Os 40 anos que o Israel peregrinou pelo deserto, os 40 dias que Jesus foi tentado depois de sentir fome, mas a palavra fala que quando ele se recusou a se prostrar diante de Satanás, depois de ter sido tentado duramente durante os 40 dias, um anjo veio e lhe serviu. Essa é a glória revelada, tem um anjo preparado para lhe servir depois desses 40 dias, sabe, porque é fiel quem lhe prometeu. Eu gosto, porque ele continuou falando, ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. Ele falou a respeito do reino de Deus. Isso é importante, irmãos, porque Deus sempre confirma. Eu costumo falar que o Senhor, ele vai nos dando pequenos sinais de onde nós devemos andar. Ele vai nos confirmando. No nosso coração, a gente sabe realmente o que vai agradar a Deus, mesmo que cause sofrimento, mesmo que cause uma certa perturbação, nós sabemos que é aquele caminho que devemos trilhar. Nós sabemos que é por ali que devemos percorrer. Então, eu gosto, sabe, de Hebreus capítulo 10, versículo 23, fala: apeguemos firmemente a fé que professamos, porque fiel é quem prometeu. E é nesse tempo, meus irmãos, que nós conhecemos esse Deus que cuida, esse Deus que dá pequenos sinais. É como se nós estivéssemos em terra estrangeira. Irmãos, às vezes nós nem vamos conseguir entender o idioma daquilo que está, por exemplo, em outro país, mas só pelos sinais, pelos símbolos. Por exemplo, nós vamos saber aonde tem um hospital, aonde tem uma rodoviária, aonde tem um táxi. Por quê? Porque é os pequenos sinais, é as pequenas provas, sabe? Ele apresentou muitas provas, é os pequenos sinais que daquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos guardando no nosso coração, por mais que esteja doendo, vai acontecer no determinado momento. Olha, no versículo 4 ele fala: certa ocasião, enquanto comia com eles, ou seja, num momento de prazer, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme lhe disse antes. Conforme lhe disse antes. O que o Senhor lhe disse? O que o Senhor lhe disse antes? E não sair de Jerusalém, irmão, fala justamente de não sair do centro da vontade de Deus. E é aqui onde eu vejo muito problema de muita pessoa. Irmãos, é no centro da vontade de Deus que nós descobrimos quem é o nosso Deus. Depender de Deus, descobrir que não é na força do nosso braço, é uma bênção muito grande. Mas muitas pessoas acabam, sabe, por vezes, idolatrando a promessa, ou então idolatrando até si mesmo. E esse é o grande problema. Sabe, existe a idolatria aí, nós vemos muitas pessoas se prostrando diante de objetos inanimados, mas muitas pessoas têm idolatrado a si mesmo, sabe, o próprio coração, as próprias vontades, e não conseguem permanecer no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque querem que a sua vontade se cumpra no seu tempo. E quando não se cumprem, o que elas fazem? Elas simplesmente saem de Jerusalém, simplesmente saem da onde a promessa será enviada, simplesmente saem da posição que devem estar. Aqueles homens ficaram orando 10 dias, 10 fala de plenitude. Agora, por que nós saímos, irmãos? É justamente por causa dessa cultura, sabe, do ego inflado. Quando nós escutamos demais a voz do nosso coração, é impossível que nós escutemos Deus e recebemos a força dele para ficar no centro da vontade dele. Tem muitas pessoas que amam muito mais a si mesmo do que o próprio Deus. Então,
não saiam de Jerusalém até que ele envie a promessa, porque ele é fiel. Eu quero falar para vocês um versículo que está em Lucas, capítulo 12, no versículo justamente 34, que fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu tesouro está em Jerusalém, no centro da vontade de Deus, irmão. Então é lá que você deve ficar. É lá que nós devemos ficar. Até o Pai enviar a promessa. É até que, irmão. É até que. Então continue orando, continue dentro do teu quarto. Talvez você esteja passando por um período de deserto, por um período de exílio, por um período de prisão, mas saiba que o Pai não se esqueceu da promessa. Eu quero repetir. O Pai não se esqueceu da promessa, irmão. Eu quero repetir. O Pai não se esqueceu da promessa. A palavra fala: olha, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E é tudo que nós precisamos, irmão. O Espírito Santo, eu tenho falado muito dele porque ele nos ajuda e além, ele é a força protetora, ele é a verdade que nós precisamos ouvir. Sabe, eu gosto quando o Luciano Subirá fala que qual que era o propósito do Espírito Santo? Era morar no nosso coração sem pagar aluguel? Não, irmão. É justamente para nos instruir, cuidar de nós e nos aconselhar, para que tudo nos vá bem. Joel capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel fala que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Eu tenho falado muito isso porque naquele momento não haverá acepção de credo, de raça, de cor, não haverá acepção de classe social ou de cargo, seja político ou seja até mesmo eclesiástico. É sobre toda pessoa, homem, mulher e criança. A palavra fala que velhos terão visões e jovens sonharão. Mas é impressionante porque ele tem uma finalidade: para que Jesus Cristo ele seja tudo em todos. E quando Jesus Cristo se torna tudo em todos em nosso coração, não existe mais barreiras, não existe mais fronteiras. É quando o céu se abre e o amor desce na terra. Eu quero repetir: é quando o céu se abre e o amor invade a terra, irmãos. E aí nós podemos viver aquele algo novo, nós podemos escolher entre deixar tudo aquilo que nos atormenta para trás, para que nós possamos viver o novo de Deus. Mas só podemos viver o novo de Deus se nós deixarmos todo aquele velho para trás. Agora, é nesse momento em que o Espírito Santo é derramado, é nesse momento que há um quebrantamento do coração, em que arrependemos dos nossos pecados e vemos que os nossos caminhos não levarão a nada, e deixamos o nosso ego de lado e podemos viver esse novo de Deus. É nesse momento que se quebra as barreiras, que se quebra as fronteiras e podemos viver no verdadeiro amor. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala no versículo 8 que quando o que é perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito desaparecerá. Desaparecerá, meus irmãos. Então, somente aguarde, fique no centro da vontade de Deus, fazendo e praticando o amor, mesmo que em pequenas gotículas, mas vai fazendo. No determinado tempo, meu irmão, fiel é quem te prometeu. Eu quero repetir: fiel é quem te prometeu, vai acontecer. Que Deus abençoe vocês, a paz do Mestre, até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.